Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu vou tentar responder uma pergunta muito importante sobre os finais dos tempos, né? E o que Ellen White escreveu no livro Eventos Finais. A pergunta é: a Inquisição, ela realmente vai voltar? É, os guardadores do sábado serão perseguidos realmente? Deus permitirá que muitos de nós sejam mortos pelos os tribunais que serão estabelecidos futuramente? Então são perguntas importantes, né? Vamos nos adentrar nessa questão aqui. E o que Ellen White exemplifica aqui no livro Eventos Finais. Mas antes vamos dar uma olhada em alguns documentos. Estou aqui com o documento publicado aqui pela Biblioteca Templária, uma bula papal, né? Um decreto emitido no ano de 1231, ou seja, aqui está se referindo a um decreto do Papa Gregório IX. Ele emitiu uma bula, a bula se chama Excommunicamus, né? Meu latim não é bom, né? Não sou especialista em latim, mas aproximadamente é isso. A bula é Excommunicamus, né? Que significa ordem de excomunhão, né? Muitos historiadores têm como base o início da Inquisição a partir desse documento oficial do Papa Gregório IX, que é aí que ele começa a fazer uma perseguição declarada a pessoas que acreditavam diferentemente da Igreja Católica da época. É claro que outros papas já deram um tratamento não tão generoso, podemos dizer assim, em pessoas que não acreditavam na fé católica. Porém, esse papa aqui, o Gregório IX, foi o que oficializou a perseguição a grupos chamados de grupos hereges, que pensavam contrariamente à Igreja Católica Romana. Vamos dar uma olhada aqui no que diz esse documento. Foi difícil achar a tradução dele, é um documento extremamente antigo, né? E foi feito na época da Baixa Idade Média, né? Quando a Idade Média estava quase ainda, ou seja, diminuindo a sua antiguidade, mas passando por uma fase mais moderna. Vamos dar uma olhada aqui. Eu entrei aqui numa biblioteca católica que um dos especialistas, né, em latim traduziu essa bula papal. Aí, vamos ver o que a bula papal dizia, né? Aqui o autor da tradução, ele diz o seguinte, que tem termos que não dá para traduzir ainda, né? Ele, no caso, não conseguiu traduzir, mas na sua maioria ele conseguiu traduzir, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Aqui está a bula, né, o texto da bula papal. Vamos ver o que a bula dizia. Excomungamos e anamatizamos todos os hereges. Excomungar é o termo de proibir dos indivíduos participar da liturgia, das liturgias católicas. As liturgias envolviam o quê? Os cultos e as missas, ou seja, todo indivíduo excomungado não poderia mais participar das liturgias romanas, participar de nenhuma atividade da igreja. Excomungamos e anamatizamos. Esse termo aqui, anamatizar, significa maldito. Esse termo foi baseado lá na época lá de Josué, quando Acã ele pega aquela capa babilônica lá e
E Josué perde a batalha contra a cidade de Ai por causa desse pecado aí de Acã. Todo mundo conhece, né? Tá no livro de Josué. E antes Deus deu a ordem que tudo que é maldito, anátema, né, seja destruído. Então o que acontece, meus irmãos? Esse termo anátema significa maldito. Então a bula de Gregório IX diz o seguinte: excomungamos e anamatizamos. Anamatizamos é o quê? Tornar uma classe de pessoas malditas, amaldiçoadas. Então traduzindo ele quer dizer o seguinte: excomungamos e amaldiçoamos todos os hereges, cátaros, paterenos, pobres de Lyon, Passagini, josefinos, arnaldistas, esperanistas e outros por qualquer nome. Então esses aqui são os grupos a qual o Papa Gregório IX se dirigiu, a bula, né? A bula dele se dirigiu à ordem a esses grupos aqui. Os cátaros, né? Eles também eram. O termo cátaro significa puros. O povo aqui cátaro, eles queriam manter uma doutrina pura, diferente da Igreja Católica. Embora alguns estudos mostrem que os cátaros tinham uma ramificação agnóstica, ou seja, muitos acreditavam que foi um Deus mau que criou a Terra, tinha uma compreensão diferente dos cristãos da época. Eles ainda mantinham muitas doutrinas bíblicas, né? Apesar de ter essa ramificação aí agnóstica. E esse povo sofreu terrivelmente até ser extinto, né? Pela Igreja Romana. E também eram conhecidos como albigenses devido habitar ali nas colinas de Albi, no sul da França, né? Então vamos lá. E o Papa continua dizendo aqui, ó, que sejam conhecidos na verdade em suas aparências são diferentes. Então, o Papa Gregório IX disse que são diferentes na aparência. Ou seja, esses povos aqui, ó, os patarenos, os cátaros, os josefinos, eles eram diferentes, porque moravam em terras diferentes, né? Então os fenótipos deles eram realmente diferentes dos outros, né? A pele, questão do cabelo, essas coisas. Então que coisa interessante. Porém o Papa ele diz aqui que embora eles sejam diferentes em aspectos, eles tinham o mesmo ideal. Ele diz assim, ó, Josepinos ou porque qualquer outro nome. Então a ordem também não era aplicada só a esses povos. Qualquer outro povo que não foi designado aqui, que era contra os pensamentos da Igreja Romana, né? Contra as doutrinas da Igreja Romana. Que sejam conhecidos na verdade, suas aparências são diferentes, mas eles concordam no fato de sua falsidade. Falsidade. Esse termo aqui que o Papa usou foi baseado em Isaías 9,15, que diz o quê? Que o ancião, um homem de respeito, é a cabeça. Mas o ancião, ou profeta, ou pessoa que ensina mentira, é a cauda. Baseado nesse texto de Isaías 9,15, o Papa Gregório IX disse que os hereges eram chamados pessoas de caudas, né? De cauda, ou seja, pessoas que diziam mentiras. Ele diz assim, ó, com as caudas amarradas uma à outra. Vamos lá. Na verdade, suas aparências são diferentes, mas eles concordam no fato de sua falsidade. Com as caudas amarradas uma à outra. Isso quer dizer o quê? Que eles tinham o mesmo objetivo, né? E contra os pensamentos romanos, contra as doutrinas romanas. Ele continua aqui. Aqueles que são condenados pela igreja, de fato, deveriam ser deixados à lei secular, punidos como castigo que devem. Ou seja, aqui uma coisa interessante. O Papa, ele condenava, né, a pessoa, depois que a pessoa era condenada, a pessoa era entregue ao poder secular, ou seja, ao poder do Estado, né? É o Estado que infringia a pena sobre o indivíduo, né?
Porém, nós sabíamos que existiam também as questões escondidas, né? Muitos eram mortos escondidos, né? Sem precisar passar realmente pelo Estado, né? Os clérigos deveriam, antes de tudo, ser removidos de sua ordem. Aqui ele está falando de pessoas que eram católicas, mas tiveram inclinação aí contra algumas doutrinas ensinadas na época, né? Ele diz aqui que deveriam ser removidos de sua ordem. Podia ser padre, bispo, né? Qualquer ordem. Se, no entanto, os membros dos referidos grupos, depois de terem sido decapitados, desejarem regressar para cumprir uma penitência adequada, deverão ser lançados na prisão para sempre. Então, assim, o próprio tradutor aqui não conseguiu ver claramente, né, entender de forma clara, mas é uma sugestão que o Papa quer dizer o seguinte, que a pessoa que se arrependia da heresia, que eles diziam que era heresia, né, segundo a Igreja Romana, essa pessoa tinha que passar por uma penitência, e essa penitência seria a prisão perpétua. Por isso que diz aqui, prisão para sempre. Continuando, diz aqui. Julgamos aqueles que acreditam em hereges ou em seus erros de forma semelhante. Então ele diz aqui que o julgamento servia tanto para os hereges ou aqueles que acreditavam na tese dos hereges. Então, assim, imagine que somente quem poderia ser cristão na época, dessa época aqui, né, do século XIII, realmente quem amava realmente a verdade, né? Diferente de hoje, como Ellen White diz, que o cristianismo é popular porque não existe perseguição, né? Não existe perseguição como naquela época, por isso que é tão popular o cristianismo hoje. E o Papa continua aqui, ó. Da mesma forma, reconhecemos aqueles que ocultam, defendem ou honram os hereges como sujeito à sentença da excomunhão, mantendo-se firme, de modo que, se alguém tiver sido marcado pela excomunhão, não exercerá cuidado com ninguém em sua vida. Erros teimosos. Pela própria lei, ele pode tornar-se infame, nem poderá ser admitido em cargos públicos, nem em conselhos, nem escolher alguém para tais coisas, nem como testemunha em tribunal. Ou seja, ele era excluído da sociedade, né? A pessoa que era acusada de heresia. Na verdade, deixa-o ser intestado, para que não tenha o direito de fazer testamento. Ou seja, a pessoa perdia o direito, né, de bens materiais, né, testamento. Nem possa ascender a sucessão hereditária. Ou seja, a pessoa perdia a sucessão na família também, né? Era excluído da própria família. Nenhuma dessas pessoas pode receber qualquer poder por qualquer motivo comercial, ou seja, ela era excluída completamente da sociedade. Nem pode ser permitida qualquer audiência legal de qualquer causa. Se o herege for advogado, ele não poderá de forma alguma ser admitido junto aos seus clientes. Né? Então, assim, a bula papal excluía completamente a pessoa da sociedade, não importava o cargo dela, podendo ser até uma pessoa influente, como um advogado. Se for um escriba, seus documentos completos são por si fato de sua excomunhão, sem valor jurídico. Ou seja, a pessoa não tinha nem como apresentar uma prova, né, um documento sobre a sua inocência. Por isso que a Inquisição era um julgamento injusto, né? Na maioria das vezes a pessoa não conhecia suas testemunhas, certo? E ela era julgada e condenada conforme os ideais da igreja, né? Nós são condenados como seu autor é condenado. Ou seja, quem lia um livro de alguém considerado herege era condenado, assim como o autor do livro também era condenado. Em uma circunstância semelhante, ordenamos que o mesmo tipo de coisa seja observado. E além disso, se o herege tiver estado em ordem clericais, ele deverá ser removido de todos os cargos. Se, no entanto, qualquer desses tipos de pessoas, depois de serem sido apontados pela igreja, não tenha medo de evitar tal sentença, mas aí o tradutor diz que ele não conseguiu traduzir claramente essa parte.
Mas na parte seguinte ele traduz que dizem: sejam abatidos com sentença de excomunhão de punição com outras penas. Aí vamos ver aqui mais pra frente aqui. Ele fala aqui sobre os de suspeita, né? Por outro lado, aqueles que foram considerados infames apenas por suspeita, a menos após a consideração da suspeita, bem como de qualidade da pessoa, demonstre a sua inocência através de uma penitência adequada, serão golpeados com espadas de anátema e devem ser evitados por todos até que obtenha satisfação apropriada. Ou seja, enquanto a pessoa era suspeita de heresia, ela era investigada. Enquanto ela tivesse sob investigação, ela era excluída da sociedade. Ninguém podia conversar com essa pessoa. Ninguém poderia comercializar com essa pessoa. Entendeu? Ninguém podia fazer nada com essa pessoa. E a igreja dá a sentença sobre ela, enquanto ela estivesse sob investigação. E aqui uma parte terrível, né? Assim, as declarações legais e os apelos desse tipo de pessoa não devem ser ouvidos. Ou seja, a pessoa... Isso aqui é uma bula do próprio Papa dizendo que a pessoa não podia nem ser ouvida, né? Ou seja, quem tinha o poder de investigar era a igreja que decidia se a pessoa era inocente ou não. Aí aqui diz também, da mesma forma, né, nenhum deles poderá exercer função de juiz, advogado ou notório, que eles sejam privados de qualquer outra posição desse tipo perpetuamente. Ou seja, uma pessoa acusada de heresia, ela nunca mais poderia voltar ao seu cargo depois de ser acusado. Tipo, voltar a ser um juiz, voltar a ser um advogado, voltar a ter um cargo de influência nunca mais, né? Aqui diz perpetuamente, então o negócio era bem sombrio, né? Coisa demoníaca mesmo. Continuando assim, ó. Mais uma vez, não ofereçam os sacramentos da igreja a pragas deste tipo. Aí ele chamava essas pessoas o Papa, né? Chamava essas pessoas que eram consideradas hereges, que pensavam contrário à Igreja Católica, como pragas deste tipo, né? Chamando de pessoas de praga, né? Nem possam aceitar esmolas e ofertas. O mesmo acontece com os hospitalários, os templários e os membros de um capítulo religioso, sejam privados de qualquer espécie de seu status oficial. Lembrando que os templários eram uma das ordens mais conceituadas da igreja, né? Que eram soldados que eram contratados pela igreja na época para guardar os cristãos que faziam a peregrinação até Jerusalém, né? Até mesmo esses seriam excluídos da sua ordem se fosse acusado de heresia, no qual nunca poderão ser restaurados, exceto com permissão especial da Sé apostólica. Aí o tradutor diz aqui, colocando entre conchetes, né, o que significa permissão da Sé, significa o quê? Significa o quê? A permissão do próprio Papa, né? Da mesma forma, quem pretende entregar os corpos de tais pessoas para o enterro na igreja até que reconheçam que estão sob a pena apropriada da sentença da excomunhão, o sentido disso não é claro, diz o tradutor aqui, não merecerá o benefício de absolvição, a menos que cavem publicamente sua sepultura com as próprias mãos e tirem os corpos desse tipo de pessoas condenadas. Esse lugar carecerá para sempre de sepultamento, ou seja, ninguém mais será enterrado ali. Então eu achei isso aqui uma coisa terrível, né? Imagine, uma pessoa que era acusada de heresia, se ela viesse a falecer, o local que ela era enterrado ficava contaminado, ou seja, o cemitério que uma pessoa acusada de heresia, um corpo de uma pessoa que foi acusada de heresia, se ela fosse enterrada em um cemitério, aquele cemitério ficava condenado, ficava amaldiçoado, e ninguém podia mais ser sepultado ali. Ou seja, de acordo com essa bula aqui do Papa, o corpo de um herege contaminava o solo, né? E ele não poderia ser sepultado
num cemitério, porque senão contaminaria o cemitério, né? Olha para você ver como o negócio era terrível, né? Além disso, estabelecemos fortemente como regra que não é permitido debater a fé católica com qualquer leigo. A bula também dizia que não era permitido debater doutrinas católicas com nenhum leigo. Quando eles dizem leigo, eles dizem o seguinte, que você só poderia debater na época, né, a fé católica com uma pessoa que era um líder católico, um padre, entendeu? Um bispo que podia moldar ali, né, o entendimento das pessoas. Lembrando que nessa época a tradução suprema da Bíblia, das Escrituras Sagradas, era o latim, né? E na língua vernácula era proibida. O que é a língua vernácula? A língua do povo, né? A língua comum do povo, a Bíblia não poderia ser traduzida, né? Aí diz aqui, próximo, se alguém conhece hereges ou qualquer outros que mantêm reuniões secretas ou que estão em desacordo com a prática comum dos fiéis na vida ou nos hábitos, tenha cuidado de apontar essas pessoas ao seu confessor ou a outra pessoa por meio de quem ele possa ter certeza do assunto ser levado ao conhecimento do bispo. Caso contrário, seja punido com sentença de excomunhão. Então, assim, as pessoas também tinham que apontar, ou seja, entregar as pessoas que eram consideradas hereges, né? Caso não fizesse isso, seriam também condenadas juntamente pelo Papa. Agora, os descendentes de hereges ou aquele que os protege ou os defende não podem ser admitidos em cargos eclesiásticos até a segunda geração. Ou seja, ficar mais ou menos quase 200 anos o indivíduo que tivesse alguém na família que era considerado herege, em 200 anos praticamente ele não poderia participar de nada da igreja até passar esse período aí. Pra você ver que o negócio era tenebroso, né? Agora que coisa interessante, né? Destacamos aqui esses pontos importantes da bula papal, né? O decreto, né, que foi feito pelo Papa Gregório IX em 1231, né? Foi essa bula aqui, como vocês viram, que deu origem ou seja, conceituou a Inquisição. A Inquisição foi decretada com o seguinte nome, deixa eu ver aqui. Foi decretada com o nome de Inquisitio Heretico Privatis. Eu não falo latim, né? Mas a tradução, eu traduzi a tradução, diz o seguinte: Inquisição de heresia maligna, né? Através desse termo e através da bula papal, a bula papal, essa é a bula aqui, ó, excommunicamus et anamatizamos. Essa é a bula papal do Papa Gregório IX, que deu origem à Inquisição. Depois disso, os processos de Inquisição, o que é Inquisição? O julgamento feito pela Igreja foi se aprofundando e ele foi variando conforme os países, né? Cada país determinava a sua Inquisição do seu tipo, né? Segundo a sua lei civil, né? Então o negócio era bem complicado. Algumas pessoas podem estar se perguntando, peraí, mas isso aí é coisa do passado, isso aí não vai acontecer de novo não, nós adventistas, que nada, Ellen White é uma mentirosa, isso aí não vai acontecer não, a perseguição não vai voltar, ela não vai voltar. Vamos dar uma lida aqui num documento católico. Então vamos dar uma olhada agora numa fonte católica que foi publicada em 2020, né? Em 2020, na época da pandemia, né? Vamos ver o que essa revista católica diz aqui. Vamos lá. Vou entrar aqui. Olha o que diz aqui, ó. O nome da revista católica bem conceituada, famosa, Catholic Herald, né? Isso foi publicado em 2020. Tá aqui a data, ó. 9 de janeiro de 2020, ao meio-dia, foi publicado. Eles publicaram isso aqui sobre o Ellen White. Vocês estão percebendo o título aí que eles colocaram? A revista colocou.
Vez colocou o seguinte: herege da semana, Ellen White. Ellen White, herege, olha que eles colocaram aqui, herege da semana. Ou seja, naquela semana eles destacaram um herege na história para poder falar e colocaram Ellen White como um herege, né? Então, assim, a Igreja Romana, ela continua com o mesmo princípio da Idade Média, ela não mudou. Ela continua classificando pessoas, quem são hereges, quem não são. A maior prova disso está aqui, ó, na Revista Católica, né? Publicado no dia 9 de janeiro de 2020, às meio-dia. E quando ela vai falar, eles falam um pouco sobre Ellen White, aqui, que são vegetarianos, né? E o que é interessante é que eles colocaram assim, ó. Na maior parte, os adventistas são objetores de consciência, mas especializaram-se em funções médicas durante a guerra. Da mesma forma, a denominação tem compromisso generoso com hospitais e escolas e foi grande praticante de igualdade racial. O seu conhecimento tecnológico deve ser equilibrado com a prova firmada da natureza diabólica do papado, que é a inscrição inexistente. Aí fala aqui das crenças adventistas sobre o Papa ser o anticristo. Entendeu, meus irmãos? Então, assim, aqui é uma fonte católica, vocês podem ver lá, tem um símbolo em cima, um brasão católico. Isso aqui é uma revista católica que classificou Ellen White como a herege da semana. A Igreja Romana, ela não mudou. E Ellen White diz isso no livro o Grande Conflito, que Roma não mudará. Quem mudará é o protestantismo. É o protestantismo que vai mudar, né? Roma não muda. Quem muda é o protestantismo, né? Estou aqui no aplicativo de Ellen White. Então, meus irmãos, estou aqui no aplicativo de Ellen White e ela fala aqui, ó, do Centro-Oeste, assim, ó. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. Essa é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado que finalmente se unirá com o protestantismo. E esta união não será, porém, efetuada por uma mudança do catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. O que ele mais está dizendo aqui? Que Roma não muda, ela não muda os pensamentos dela, né? Documentos papais, eles continuam mesmo, declarando o que é heresia, entendeu? Tanto é que a igreja, que a revista católica, como eu mostrei anteriormente, declarou Ellen White como uma herege da semana. Então, assim, ela não muda. A Igreja Romana, ela não perdeu ainda o conceito de heresia, de declarar aqueles que pensam contrário a ela como herege. Ela não perdeu isso aí, entendeu? Por isso que Ellen White diz aqui que Roma não muda. Quem vai mudar é o protestantismo. Por quê? Os protestantes, as igrejas evangélicas, na sua maioria, aceitam a guarda do domingo, que é um conceito um conceito de Roma, da Igreja de Roma. Então as igrejas, hoje as igrejas evangélicas na sua maioria, e a Igreja Católica Romana, elas compartilham da mesma doutrina. A única diferença é o seguinte, a diferença é que Roma continua cultuando as imagens de escultura, mas tem ali o terceiro mandamento para guardar o domingo, e os evangélicos não cultuam imagem de escultura, que eles falam que é pecado. Porém, eles guardam o domingo, que é o terceiro mandamento da Igreja Romana. Então não mudou nada, entendeu? Continuaram ligando, ou seja, continuaram ligados à Igreja Romana, pelo fato de guardarem o domingo. É aquela coisa, não adianta falar mal da Igreja Romana, dizendo que eles adoram a imagem, e eu continuo aguardando o domingo, que é uma doutrina humana de Roma. Eu vou estar pecando da mesma forma, entendeu? Então é tampar o sol com a peneira e
coar um mosquito e engolir um camelo. Tá bom, meus irmãos? Então, como vocês viram aí, né? Agora, tem algumas imagens aqui de como funcionava. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei uma imagem aqui importante. Essa imagem é uma figura, né? Um desenho, né? Que demonstra como era os julgamentos da Inquisição, né? Era um julgamento injusto. O réu às vezes não tinha nem condição de o réu não tinha nem condição de saber quem eram as suas testemunhas. Aí nós temos na imagem uma mulher, né, sendo julgada pela Inquisição. Ela está amarrada, estrapada. Eu vou colocar um vídeo aqui de engenheiros explicando como é que funcionava a máquina da Inquisição, a estrapada. Tá bom? É uma coisa muito forte, são cenas fortes. Quem quiser ver, irmãos, pode estar vendo. Quem não quiser ver e não suporta esse tipo de conteúdo, então não sugiro que veja. Tá ok? Não sugiro que veja. Então aqui está um exemplo. Tem uma moça, né? Uma moça que a gente pode ver aqui os seios dela, né? Aqui no estendido o braço. Ela está amarrada a estrapada. O que é estrapada? O objetivo da estrapada era quebrar os membros inferiores, né? Quebrar os braços da pessoa, não matar, porque as armas da Inquisição em si, principalmente aquelas que eram executadas nos calabouços, né? Era usado no calabouço, né? Era para torturar e não matar. A sentença de morte da Inquisição, ela era a fogueira, ok? Agora, essas outras armas era tortura. O objetivo era fazer com que a pessoa confessasse ou se rendesse às doutrinas romanas. O objetivo das armas da Inquisição era torturar e não matar em si, né? É claro que tem pessoas que não suportavam, né? E vinha a óbito. Mas vemos aqui, ó, uma mulher na estrapada, né? Ela tá com pedras no pé para poder o peso fixar para baixo. E então nós vemos, né? Essa moça está na estrapada, está sendo julgada ali na Inquisição. Normalmente quem era levado para os calabouços para ser torturado não tinha direito a testemunha, né? Direito a dar a sua opinião, não. A tortura era o único meio, inclusive isso é apoiado por vários historiadores. A tortura era o único meio de fazer com que o herege ou desistisse da sua crença, ou confessasse algum crime ou confessasse alguma coisa que a igreja considerava crime. Ou seja, na maioria das vezes, os indivíduos que eram levados à Inquisição eram colocados sobre um julgamento injusto, sobre um julgamento injusto, certo? O objetivo justamente era a tortura para fazer o indivíduo confessar e abandonar suas crenças religiosas, né? Lendo aqui no Espírito de Profecia, Ellen White, ela diz uma coisa bem interessante aqui. Como vai ser a sociedade? Ela profetizou aqui quando o decreto dominical sair. Como vai estar a sociedade? Como será a condição dos adventistas na época do decreto dominical? A pergunta é, a Inquisição ela vai voltar na época do decreto dominical? Vamos responder essa pergunta aqui. Vou tentar responder essa pergunta aqui de acordo com os escritos de Ellen White. Diz aqui, ó. Isso aqui eu peguei lá do aplicativo do Centro White, né? Essa declaração diz assim, ó. Em certo momento, o enganador convencerá as pessoas a culparem aqueles que obedecem os mandamentos de Deus por todos os problemas que ocorrem. Ou seja, os guardadores do sábado serão acusados pela sociedade, pelos governos de causar um mal à terra, né? E realmente, porque quando eles estão com a campanha aí, inclusive na Laudato Si, pro domingo,
ser o dia da Terra, o dia de salvação da Terra, ou seja, inclusive Yezov Abramovich, né? Abramovich fez os mandamentos climáticos e ele diz lá, né? Essa fonte está aqui no canal, ele diz lá que se a humanidade parar um dia de guarda universal, em um dia de guarda universal vai reduzir 1/7 da poluição do planeta. Ou seja, se todo mundo parar para descansar no domingo, a poluição do planeta vai reduzir em 1/7. Ellen White, ela diz aqui que na lógica, como nós não vamos querer guardar o domingo, nós seremos acusados de querer o mal da Terra, entendeu? De fazer o mal para a Terra, de poluir a Terra, de não cooperar com o bem comum, entendeu? Essa vai ser uma das acusações. Em certo momento, o enganador convencerá as pessoas que culparam aqueles que obedecem os mandamentos de Deus por todos os problemas que ocorrem. Será dito que as pessoas estão desagradando a Deus pela violação do domingo, que esse pecado provocou calamidades que não acabarão até que sua observância seja aceita. Ou seja, isso vai ser o pecado grave. Quando Yosef Abramovich fez os 10 mandamentos, no título ele colocou assim: pecado de emissão de carbono. Ou seja, ele está dizendo lá que quebrar o domingo, ou seja, não observar o domingo para salvar a natureza do aquecimento global vai ser um pecado. Então nós vemos aqui Ellen White profetizando claramente isso e já vemos os deslumbres na nossa época. E ela continua dizendo aqui: aqueles que honram o sábado bíblico serão acusados de ser inimigos da lei e da ordem, destruidores das restrições morais da sociedade, causadores de anarquia e corrupção. E aqueles que atraem o juízo de Deus sobre a terra serão acusados de deslealdade para com o governo. Líderes religiosos que negam a obrigação da lei divina farão discursos sobre o dever de obedecer às autoridades civis. Nas assembleias legislativas, nos tribunais de justiça, os guardadores do sábado, dos mandamentos serão condenados. As palavras deles serão distorcidas, as intenções deles serão interpretadas da pior forma possível. Então ele está dizendo aqui que os guardadores do sábado serão tratados como uma escória da sociedade, né? Escória da sociedade. Aí vem a pergunta. O domingo já é a marca da besta? Aí ela responde aqui, tá bom? Ela diz o seguinte: a guarda do domingo não é ainda o sinal da besta e não será enquanto não for proclamado o decreto que force os homens a cultuar esse dia de repouso. Então ela está dizendo aqui que a guarda do domingo, embora os cristãos guardem o domingo hoje, ela ainda não é a marca da besta. Ele ainda não é, mas será quando sair o decreto dominical. E quando sair o decreto dominical, vai voltar sim o tempo da Inquisição. Por que vai voltar? Porque essa declaração aqui dela tá bem clara. Vamos ver aqui. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, essa declaração dela aqui. Está em Heaven Herald, né? Escrito em dezembro de 1888. Ela diz assim: o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante, se referindo aos Estados Unidos, né, abandona os princípios que deles fizeram a nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição princípios que propagam falsidade, ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Tá vendo aqui, ó? Quando Ellen White usa a expressão horrores romanos da Idade Média, ela está se referindo à Inquisição. Então, quando os Estados Unidos fazer o decreto dominical, voltaremos sim aos horrores da Idade Média. Os horrores. Então, assim, tem pregadores aí fora, até pregadores adventistas mesmo, dizendo algo que não é verdade. O que estão dizendo por aí? Que Deus não vai permitir que os adventistas padeçam, morram, né, pelo governo, que o governo decrete vai ser decretada a morte, sim, vai ter o decreto de morte, mas pessoas vão morrer nessa época do decreto
Porque que sim. Vamos ver que sim, muitos vão morrer. E vamos entender essa declaração de Ellen White aqui à luz da Bíblia. Vamos lá. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Olha o que Ellen White está dizendo aqui. Que quando saiu o decreto, muitos serão encarcerados, ou seja, vai ser presos, né? Muitos fugirão das cidades e vilas, ou seja, das cidades pequenas e as vilas, né, para ir para um lugar mais isolado, para o mato. E muitos serão mártires. Quando ela diz muitos, não é poucos. Muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Então ele está dizendo aqui que muita gente vai morrer quando sair o decreto dominical. E ela continua declarando, dizendo: há perante nós uma perspectiva de uma luta contínua com risco de prisão, perda da propriedade e da própria vida para defender a lei de Deus. Ou seja, os que forem fiéis na época do decreto, muitos vão perder a própria vida por defender a lei de Deus, certo? Porém, tem uma classe que ela diz que não vai padecer. Deus não vai permitir que essa classe venha morrer, né? Que classe é essa? Essa classe aqui é quando a porta da graça se fechar, né? Quando a porta da graça se fechar, vai ter uma classe de pessoas especiais, que essas pessoas, Deus não vai permitir que elas morram, elas vão ficar vivas até a volta de Cristo. Falando dessa classe, Ellen White escreveu: se o sangue das testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, que ocasião? Depois do fechamento da porta da graça. Não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma colheita para Deus, e sua fidelidade não seria testemunho para convencer outros da verdade. Por quê? Porque não ia adiantar ninguém morrer, nenhuma pessoa fiel morrer depois do fechamento da porta da graça, porque a sua morte não ia converter ninguém. Porque depois do fechamento da porta da graça, ninguém mais se converte. Quem é imundo continua imundo e quem é limpo continua limpo, certo? Então fechou a porta da graça, ninguém morre mais, né? Nenhum dos santos morre. É claro que vai ter o decreto de morte, eles vão ser perseguidos, mas Deus não vai permitir que eles passem ao fio da espada, que eles morram. Então fechou a porta da graça, essa classe especial ela vai ficar viva até a volta de Cristo. Mas quando sair o decreto dominical, muita gente vai morrer. Por quê? Porque a porta da graça ainda vai estar aberta. E através da morte desses, muitos vão aceitar a verdade e vão ficar ao lado, né, dos adventistas. Agora vamos ver um detalhe extremamente importante, meus irmãos. A Bíblia fala que existe duas classes de mártires, né? Agora nos fins dos tempos. Vamos ver se a gente acha aqui as duas classes de mártires, certo? Vamos lá. A classe de mártires, vamos lá. É a dos mártires da Idade Média. Nós sabemos que os 7 selos, né, ele corresponde aos períodos, o período que a igreja passaria na Terra. O primeiro selo, que é o cavalo branco, corresponde aos 3 primeiros séculos. Branco significa pureza, significa o quê? O período da mulher do capítulo 12 de Apocalipse. Quando nós vamos lá para o capítulo 12, verso 1, diz o quê? Uma mulher vestida de sol. Aquela mulher vestida de sol e o cavalo branco simbolizam o mesmo período. Que período? O período que a igreja se mantém fiel a Cristo, uma doutrina pura. Esse período ele vai até o ano de 313 depois de Cristo. Essa igreja que manteve pura é aquela igreja de Atos capítulo 2 lá. Como é que era a igreja de Atos capítulo 2, capítulo 3? É uma igreja unida, fiel, amorosa, cuidadosa, que não tinha necessitados entre eles, que tinha um só pensamento e um só coração. Essa era a igreja de Atos, certo? Símbolo do cavalo branco. O cavalo vermelho, no segundo selo, é símbolo da igreja primitiva que se corrompeu. Por que ela se corrompeu? No ano 313, Constantino ele se torna, entre aspas, né, um cristão devoto. E a conversão de Constantino é visto pela cristandade como algo favorável aos cristãos. Aí Constantino ele emite o Edito de Milão em 313 depois de Cristo,
tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Quando Constantino faz isso, os cristãos deixam de ser perseguidos e agora o processo de união de paganismo e cristianismo começa. A união, assim, podemos dizer que formal, vista por alguns especialistas de paganismo e cristianismo, foi na data de 7 de março de 321. O que Constantino fez? Ele promulgou o domingo como o venerável dia do sol, né? Um dia de repouso, unindo cristãos e pagãos, né? Muitos veem esse evento como a união oficial da igreja primitiva com o paganismo. É claro que sempre tem um remanescente que permaneceu fiel ali e não aceitou. O terceiro selo é símbolo da Inquisição, da instituição da Inquisição no século XIII, como nós vimos ali, o Papa Gregório IX, acabamos de ver, ele emitiu uma bula, excommuning, né, que torna a perseguição à heresia como uma perseguição unida com o Estado, ou seja, o Papa condenava os hereges e o Estado praticava a pena, né? Essa pena poderia variar, como nós vimos, entre pena de morte na fogueira e tortura, né? O cavalo amarelo fala do número das pessoas que morreram fiéis a Cristo, do primeiro século até o século XIII, né? E 13 em diante. Por quê? Porque nós vamos ver que a Inquisição ela termina somente no século XIX, na época da Ellen White, né? E o cavalo preto é o símbolo da Inquisição e o cavalo amarelo ele é o símbolo da morte, né? Da quantidade de pessoas que morreu aqui, ó, a forma que eles morreram, com peste, com feras, seja jogado aos leões, né? Quarta parte da Terra, ou seja, quarta parte corresponde a um número muito grande. Se a Terra tivesse 1 bilhão de pessoas na época, quanto que é a quarta parte de 1 bilhão? Então, do século I até o século XIX, quando se encerrou a Inquisição, morreram muitos fiéis, né? Tombaram muitos fiéis. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver as datas aqui do encerramento da Inquisição. Deixa eu ver. Aqui, ó, a Inquisição Espanhola, ela começou em 1478 e foi oficialmente encerrada em 1834. No entanto, suas atividades já haviam se diminuindo significativamente durante os séculos 18 e 19. Então, está vendo aí que a data máxima é o século 19. A Inquisição Portuguesa de Portugal, ela começou em 1536 e foi oficialmente abolida em 1821, certo? A Inquisição Papal, ela está centrada em Roma e foi encerrada em 1908. Ou seja, a Inquisição Papal, ela foi encerrada de vez em 1908, ou seja, no século XX já, entendeu? Foi só encerrada por Roma. Oficialmente, a Inquisição foi encerrada em 1908. Certo? A Inquisição Francesa, ela foi oficialmente encerrada em 1772. Ou seja, a maioria das datas aqui bate no século XIX, na época de Ellen White, que a Inquisição encerrou. E ela oficialmente foi encerrada em 1908 pelo Vaticano. Então, meus irmãos, o que podemos ver é que ela foi encerrada em 1908, né, pelo Vaticano, já no século XX. Isso quer dizer o quê? Que o quinto selo vai mostrar quem foi as pessoas que tombaram aí do século I, que a perseguição não envolveu só a Inquisição, é claro, mas os imperadores romanos também teve a sua participação. Então, do século I até o século XIX, começando ali no início do século XX, quantos cristãos morreram? Né? Foram muitos, né? Terça parte da terra, como diz o cavalo amarelo. Mas o quinto selo, o quinto selo
fala aqui da classe dos mártires, né? Por que aqueles mártires ali morreram do primeiro século até o século XIX? Por que eles morreram? Por quê? Aqui está dizendo aqui, ó. E aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Sabendo que esse texto aqui é simbólico, porque defunto não fala. A alma não fala, né? Isso aqui é um texto simbólico dizendo que o sangue dos mártires exige justiça pela morte que eles tiveram, a morte horrenda. Aí eles clamam, né, por justiça. Até quando, ó verdadeiro santo e dominador, não julgas e vinga nosso sangue que habita sobre a terra? Aí no quinto selo é dito o seguinte, verso 11: foram dadas cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus irmãos que tinham que ser mortos como eles foram. A lógica é o seguinte, o quinto selo ele permaneceu em aberto. Embora nós estejamos no sexto selo, como diz o grande conflito, Ellen White diz que o escurecimento do sol, o terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1700 e pouco, né? E a queda de estrelas, que aconteceu em 1833, na época de Guilherme Miller, tudo isso assinala a abertura do sexto selo. Porém, o quinto selo ficou em aberto. Por que o quinto selo ficou em aberto? Porque ainda não se completou o número dos mártires. Quando simbolicamente os mártires clamam por justiça, qual que é a resposta de Deus? O verso 11, Deus responde eles da seguinte forma, dando roupa de funerais para ele. Nesse caso aqui, as vestes não significa caráter. Nesse caso aqui, ela significa roupa de funeral. Diz assim, ó, e foram dadas a cada uma compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. A lógica do verso diz o seguinte, Deus só vai punir a igreja romana quando ela voltar a matar de novo, através da Inquisição. Quando ela voltar a matar de novo e o número dos mártires se completar, aí Deus vai punir Roma com as 7 pragas. Então Deus não pode trazer as 7 pragas ainda, porque o número dos mártires não se completou, certo? Então, voltando, esses mártires aqui, do século I até o século XIX, eles morreram por quê? Por duas coisas, ó. Por duas coisas. O verso 9 diz, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentaram. Por causa de duas coisas. Quando nós vamos aqui no texto de Ellen White, presta bastante atenção aqui. Esse detalhe aqui exige atenção. Certo? Olha o que ela diz aqui, ó. Isso aqui está na meditação pela a fé pela qual eu vivo, página 285, quarto parágrafo. Também está no livro Eventos Finais. Ela diz assim, ó, a guarda do domingo não é ainda a marca da besta. E não será até que saia o decreto dominical, certo? Enquanto o decreto dominical ele não sai, o domingo ainda não é o sinal da besta. Então o sinal da besta ainda está para o futuro. Então vamos lá. Acabamos de ler em Apocalipse 5, capítulo 5, verso 11, que o número dos mártires não se completou. E para Deus vingar tem que se completar. Quando nós vamos para Apocalipse, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando nós vamos para Apocalipse 20, verso 4, tem uma informação extremamente importante aqui. Qual que é a informação? Aqui João, ele diz que aquele número lá se completou. Ele já mostra que aquele número lá do quinto selo, ele se completa aqui. Por quê? Porque aqueles mártires da Idade Média, eles morreram só por duas causas, pela fé e pelo testemunho que deram. Já esses
esses daqui que vai morrer no futuro, eles vão morrer por mais de 3 causas. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 20, verso 4. Diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Aí ele continua. Essa aqui é uma visão futura, tá? Não aconteceu ainda. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Primeira causa pela qual eles morreram, testemunho de Jesus. Segunda causa, pela palavra de Deus. E terceira causa, porque não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não recebeu o sinal na testa e na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então esse verso aqui ainda não se cumpriu. Está falando do quê? Dos mártires, que vai completar um número lá do 5º selo. Isso quer dizer o quê? Que é para a nossa época. Por quê? A causa principal pelo que os mártires vão morrer agora no futuro vai ser porque não vão receber o sinal da besta. Tá bem claro aqui. E a lógica é muito simples. Se Ellen White diz que o sinal ainda não veio e ele vai vir quando o decreto dominical for promulgado, e esse texto está dizendo aqui que esses mártires vão ser decapitados por causa do sinal da besta, isso quer dizer que esses mártires é para o futuro. E vai ter muito mártir, muita gente vai morrer. Então, meus irmãos, só existe 3 classes agora no futuro. Os que vão adorar a besta. Os que vão adorar a besta, né? Os que vão adorar a besta. Os que vão ser mortos pela besta. E os que vão ficar vivos até Jesus voltar. Quando o número dos mártires se completar, que vai ser milhões ainda, né? Que vai morrer, muita gente vai morrer quando o decreto dominical sair. Aí vai encher a taça de Roma. Aí quando encher a taça de Roma, pela morte dos mártires que vai se completar, aí vai vir as pragas. Na terceira praga, quando o anjo vai lançar sobre os rios, né, e os rios vai virar sangue, que essa vai ser a terceira praga, vamos prestar bastante atenção no que o anjo diz aqui, ó, no verso 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que és de ser, porque julgaste essas coisas. Verso 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu também nos deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Então a lógica é muito simples. Fechou a porta da graça, não morre mais ninguém, e os santos vão ficar vivos até a volta de Cristo. Os ímpios que assassinaram os santos na época do decreto dominical, eles vão beber sangue. Por quê? Esse sangue é símbolo do sangue que eles derramaram. Entendeu ou não? E o anjo está dizendo aqui, ó, visto como ele derramou o sangue dos santos, dos profetas, tudo também vai dar sangue para eles beber. Por quê? Porque o anjo está falando aqui que um pouco antes da praga vai ter um grande derramamento de sangue. Um grande derramamento de sangue. Ou seja, o sangue dos cristãos vai voltar a ser derramado na terra. Dos cristãos que são fiéis aos 10 mandamentos de Deus. Lembrando que Apocalipse 12:17 diz o quê? Irou-se o dragão sobre quem? Sobre os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, toda pessoa nessa época que guardar os 10 mandamentos, seja proveniente da Igreja Batista, Assembleia, Católica, Budista, Espírita, não importa. Porque nessa época do decreto não vai ter mais igreja constituída, né? O que vai ter são 2 grupos, que tem a marca da besta e os que tem a marca de Deus, né? Aqui no aplicativo de Ellen White, quando ela falando dessa época, ela diz o seguinte, aqui ó. O que Ellen White diz aqui, ó. Falando dessa época, Ellen White diz aqui, ó. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno. Ou seja, nós seremos privados de qualquer justiça humana. Qualquer justiça humana. Por se recusarem a violar a lei e a obediência aos poderes terrestres, serão proibidos comprar e vender. Será final decretada a morte deles.
Que Deus tenha misericórdia de nós, porque esse tempo ele vai vir para os nossos dias. Essa mensagem aqui não tem o objetivo de te assustar, mas mostrar a realidade para você, que o mundo não é água com açúcar. Aqueles que estão acostumados apenas com mensagens superficiais e não querem ouvir a verdade nua e crua, e não se preparar para o tempo de angústia, não vão suportar o que vai vir. Só lembrando que só vai suportar esse tempo quem for batizado com o Espírito Santo e tiver a chuva serôdia. Quem não tiver a chuva serôdia e não for batizado com o Espírito Santo, não poderá suportar esse terrível tempo que vai vir. A seguir, eu vou deixar com vocês alguns exemplos falados pelos especialistas e algumas máquinas que foram usadas na Inquisição. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Se você é sensível a esse tipo de assunto, eu aconselho que você não assista. Fica com Deus, Deus abençoe a todos. Projetos elegantes, com finalidades específicas e construídos com um único propósito: eliminar vidas. As máquinas de execução espelharam e também inspiraram muitas das grandes invenções da humanidade, mecanizando a tortura e o terror. A seguir, conheceremos a engenharia por trás das máquinas mortais. Máquinas mortais. A Inquisição. De 1200 a 1860, diversos movimentos de Inquisição aterrorizaram a Europa. A Igreja atuou em conjunto com o Estado para eliminar hereges, punir pecadores e exercer controle sobre o povo. Eles utilizaram máquinas para facilitar a tarefa. Eles usaram várias tecnologias para causar dor e torturar milhares de pessoas. Esses dispositivos talvez sejam os mais malignos da história, pois não apenas executam, mas também torturam e aleijam com uma precisão cruel. Muito embora todos esses dispositivos causem uma dor agonizante, poucos são tão amedrontadores quanto esse símbolo da Inquisição, a chamada cadeira de Inquisição. Eles não criaram esse dispositivo por acaso. Uma cadeira onde alguém estaria sentado para responder perguntas. Durante séculos, inquisidores de toda a Europa usaram a cadeira de Inquisição para obter confissões e informações dos hereges. Torturadores de Nuremberg, na Alemanha, utilizaram esse dispositivo até 1809. Era uma das máquinas de Inquisição mais comuns. Existiram vários tipos e modelos em diversas partes da Europa. Mas algo que essas cadeiras tinham em comum eram as pontas de metal afiadas. A estrutura de madeira maciça da cadeira de Inquisição possui cerca de 2.000 pontas de ferro, e para assegurar que o condenado seja ferido por elas, os torturadores podem apertar as tiras que o amarram, fazendo com que as pontas perfurem profundamente o corpo da vítima. Se nós fôssemos só sentar nessa cadeira, não seria difícil, por causa da extensão da superfície que estaria sobre as pontas. Para provar que podemos nos sentar sobre essas pontas sem o risco de perfurações, eu vou me sentar. Nesse momento, eu não estou sentindo absolutamente nada. O meu peso está distribuído sobre todas as pontas e elas não conseguem me perfurar. Por essa razão, o dispositivo foi projetado com fechos que prendem as mãos, os pés e o tronco da vítima na cadeira. Assim, os inquisidores podem, literalmente, aumentar a pressão sobre os suspeitos. Para demonstrar os efeitos da força gerada por esses feixes, nós preparamos um teste bem simples. Muito bem. Nós vamos simular as extremidades como mãos humanas normais. Elas só estão apoiadas e nós podemos ver que não há muita pressão aqui. Então, nesse caso, não haveria nenhum ferimento. Agora eu vou prendê-las e aplicar uma força contra as pontas metálicas. Para as pernas existe um sistema um pouco mais sofisticado. Os fechos fazem com que as pontas perfurem profundamente os membros de borracha. Geramos uma força maior e com certeza aplicamos mais pressão sobre esses membros. Então, vejamos se os ferimentos foram mais profundos.
Muito bem. Existem perfurações significativas nos membros e todas próximas ao fecho. Obviamente, a pressão causou muito mais danos em comparação com um membro apenas apoiado sobre as pontas. Como as pontas só penetram no corpo sob a ação dos fechos, a cadeira pode não causar dor suficiente para encorajar hereges mais obstinados a confessar. Mas, acendendo uma fogueira embaixo da cadeira, os inquisidores podem colocar as vítimas numa situação muito desconfortável. Vamos descobrir como o calor é transferido através de uma dessas pontas quando aquecermos, assim. Um maçarico vai ajudar a demonstrar o que essas pontas quentes podem causar ao corpo. Olha só, está ficando incandescente. E agora está alaranjado. Está quase lá. Nós vamos, obviamente, simular a carne humana e ver o que uma ponta incandescente pode causar na carne de porco. E ainda está queimando. Não é surpresa. Basicamente, você está cauterizando o ferimento internamente. Então, além de causar um ferimento com essa perfuração, terá cicatrização, uma vez que os nervos foram lesionados e está cauterizando todos os vasos sanguíneos. Essa perfuração iria ficar no corpo da vítima por muito tempo. Quando eu pressionei sobre a carne, assim que rompeu a pele, penetrou muito facilmente. Então, se alguém estivesse sentado aqui... E as pontas iriam perfurar profundamente a pele. Exato. Seria o calor o elemento principal que torna a cadeira de inquisição capaz de torturar a vítima com eficiência? Um teste com o manequim deve responder a essa pergunta. A camada exterior de espuma do boneco vai queimar a uma temperatura próxima da que causaria queimaduras de 3º grau na pele humana, 54 graus Celsius. Um termômetro infravermelho vai medir o aumento de temperatura na cadeira e na vítima. Sob a cadeira de inquisição é colocada uma bandeja com fogo e brasas ardentes. A estrutura de metal da cadeira absorve o calor do fogo e o transfere para as pontas metálicas e então para o corpo da vítima. Agora vamos ter uma ideia da temperatura dele. Ali temos 30 graus. Qual é a temperatura próxima do corpo e do assento? Temos 54 graus e está subindo. Deve ser muito desagradável. O calor se transfere rapidamente do fogo para o assento. Dali, ele se irradia através do metal para o restante da cadeira. 71 graus. Tá. A temperatura está subindo bem rápido. Bom, agora nós temos 65 graus Celsius bem atrás das pernas. Já o assento está a 98 graus Celsius. São 44 graus acima da temperatura necessária para causar queimaduras de 3º grau. Está aumentando rapidamente. Olha, eu nunca encostei em nada que estivesse acima de 90 graus. Então, cada uma dessas pontas deve estar fazendo uma perfuração. Está sim. O manequim permaneceu na cadeira por mais de 5 minutos. Nesse estágio, as queimaduras causariam lesões permanentes na pele e nos tecidos. O assento tem agora aproximadamente 115 graus. Vamos checar as pernas. Aqui embaixo, a temperatura está estável. Mas aqui na panturrilha nós temos cerca de 80 graus. E está aumentando aos poucos. Obviamente a fonte de calor está próxima do fogo. E ela gera uma onda que se irradia por toda a cadeira. Tá legal, aqui na cabeça temos apenas 50 graus. Não seria o lugar ideal para recostar minha cabeça. Essas temperaturas não causam risco de vida, a menos que a vítima fique na cadeira durante horas. Mas as queimaduras de 2º e 3º graus causariam uma dor imensa e cicatrizes irreparáveis. Se um objeto metálico perfurasse a pele e chegasse aos tecidos, considerando que ele estivesse muito quente, isso com certeza causaria a necrose do tecido. À medida que essas pontas perfuram o corpo, a vítima passa a sentir uma dor extrema, pois as fibras nervosas dos músculos e ossos são atingidas. E assim que a vítima fosse removida da cadeira, considerando que tivesse sobrevivido à tortura, ela ficaria com uma enorme perfuração onde a ponta foi introduzida na pele. Nossa, podemos ver várias perfurações aqui, quase todas elas com queimaduras. Então ele ficaria com cicatrizes para o resto da vida.
Essa é uma maneira horrível de se interrogar pessoas. E também mostra a eficiência da transferência de calor. Então, não é apenas a superfície da cadeira que coloca as vítimas em perigo, mas também o fogo colocado embaixo dela. Aumentando o calor, os inquisidores transformavam uma cadeira desconfortável numa máquina mortal. Atualmente, o truque da cama de pregos dos mágicos modernos explora os mesmos princípios físicos da cadeira de inquisição. O grande número de pregos distribui o peso do corpo sobre uma superfície maior, mantendo a pele da pessoa intacta. A seguir, veremos como os inquisidores deslocam membros com esse dispositivo e, logo depois, seria essa máquina o X da execução? Durante a Idade Média, os inquisidores viajavam de um vilarejo a outro exterminando sinais de heresia, mas nem sempre levavam máquinas de tortura. Em vez disso, usavam ferramentas encontradas no dia a dia, tais como cordas e roldanas. Por essa razão, o dispositivo de tortura mais usado pela Inquisição possui um conceito surpreendentemente simples. É a chamada estrapada. A estrapada utiliza a força da gravidade para explorar uma fraqueza do corpo humano: a articulação do ombro. As mãos da vítima eram amarradas atrás das costas e então eram presas a uma corda que passava por uma roldana suspensa no teto. Em seguida, a corda era puxada, levantando o acusado no ar. A força da gravidade passava a agir sobre a vítima, levando as articulações dos ombros ao limite. Por fim, os ombros se deslocavam. A engenharia da estrapada é bem diabólica porque utiliza o peso do corpo e a gravidade para causar o deslocamento dos ombros. A roda funciona como uma grande alavanca, o que nos permite girar o eixo e levantar o peso da pessoa com certa facilidade. O objetivo da estrapada é deslocar a articulação do ombro, uma das partes mais vulneráveis do corpo humano. E há outras coisas que o torturador pode fazer. A pessoa pode ficar apenas pendurada, sentindo uma dor intensa. Pesos podem ser amarrados aos pés e, se a força da gravidade agir por muito tempo, os ombros acabam se deslocando. Outra forma de se deslocar os ombros é içar a vítima um pouco mais alto e fazê-la cair subitamente. Isso causaria muita dor, mas certamente não seria algo capaz de matá-la. Inquisidores na Itália, França e Espanha construíram variações da estrapada para extrair informações dos acusados de heresia. Os juízes adequavam o grau de tortura à gravidade das acusações. A tortura na estrapada poderia ir de uma simples ameaça do uso do dispositivo até penas mais severas, como pendurar a vítima e forçar uma parada súbita durante a queda. Isso causaria o deslocamento instantâneo dos ombros. Esse seria um problema crônico para essa pessoa. Eles deslocavam os ombros das pessoas. Isso é extremamente incapacitante e doloroso. A estrapada seria realmente capaz de causar deficiências físicas permanentes? Para responder a essa pergunta, uma réplica dessa máquina vai passar por uma série de testes. Primeiro, um manequim de 18 quilos é pendurado com 13 quilos adicionais. Um dinamômetro vai medir a intensidade da força gerada pela roldana suspensa. Os ombros do manequim devem ceder no mesmo momento em que os ombros humanos se deslocariam. Muito bem, Eric. Podemos levantá-lo com a estrapada. Tá legal, vamos lá? Estudos médicos indicam que é necessário um total de 124 kg força para deslocar as articulações dos ombros. Mesmo com esse peso extra, talvez não ocorra o deslocamento imediato. Então há apenas uma maneira de obtermos o deslocamento rápido e instantâneo do ombro, através de uma queda súbita. A estrapada, quando usada com o objetivo de deslocar os ombros da pessoa, tem sua energia intensificada pela ação da gravidade e da energia potencial. A energia potencial de um corpo içado no ar e submetido a uma queda irá criar energia cinética. E se a queda for interrompida subitamente, isso vai intensificar a força sobre os ombros.
Esse segundo teste vai determinar a distância que uma vítima deve cair para que os ombros sejam deslocados. Agora vamos simular uma queda de 30 centímetros. Certo. A queda na estrapada necessita de um ajudante para puxar a corda, enquanto o mecanismo já fica travado na altura final. O teste se inicia com uma queda de 30 centímetros. Certo, está marcando 31 agora. Certo. E deixe cair. Tudo bem. Entendido. 3, 2, 1. Muito bem, chegou a 54. Uma queda de 30 centímetros do manequim com o peso extra gera 22 kg força. Isso causaria uma dor agonizante, mas não seria suficiente para causar o deslocamento dos ombros. Nesse próximo teste, o ajudante eleva o manequim a 60 centímetros acima da altura final da queda. Uma queda de 60 centímetros deve gerar algo em torno de 125 a 145 kg força. A altura não é muito diferente. Verdade. Tá. 60 centímetros. Novamente 31, pronto pra queda. E pode soltar. 3, 2, 1. A leitura só chegou a 40. Deve ter acontecido alguma coisa com o manequim e, como podemos ver, estão deslocados. Uma queda de 60 centímetros provocou o deslocamento das articulações dos ombros do manequim. Mas por que a leitura do dinamômetro indicou que o dispositivo gerou apenas 40 kg força? A leitura deveria ser de, no mínimo, 124 kg força para que os ombros fossem deslocados. A leitura foi de apenas 40 e ocorreu o deslocamento total. Então deve ter passado dos 124 kg força. Deve ter atingido essa marca. É. Houve um pico de força que não foi medido. Aconteceu tão rápido que os ombros se deslocaram e o dinamômetro não conseguiu fazer a leitura. Para confirmar se o dinamômetro deixou de registrar o pico de força, o dispositivo será ajustado. Dessa vez, o sensor registrará a maior força gerada durante o teste, independentemente da rapidez com que ela ocorra. Muito bem. 2, 1. Pronto. Tá legal. Bom, de acordo com o sensor, antes do deslocamento dos ombros, houve um pico de 65 kg força. Mais uma vez, a estrapada desloca os ombros do manequim. Mas a leitura é muito inferior à força necessária para isso. Existe apenas uma explicação. A estrapada é muito mais eficiente do que se imaginava. Na verdade, funcionou perfeitamente. Isso era o que deveria acontecer. Os ombros receberam toda a força e não o dinamômetro. Você está completamente certa. Quando nós fizemos o teste com o dinamômetro, estávamos medindo a intensidade de força sobre a corda. Nós não estávamos medindo a força real gerada pela alavanca que é formada pelo corpo. Elevando-se a vítima com as mãos atadas às costas, ou seja, com os braços distantes do corpo, nós criamos uma alavanca. Assim, precisamos de muito menos força para deslocar os ombros nessa posição. Na verdade, a vítima se torna parte da máquina. Ao se amarrar os braços atrás das costas, cria-se um mecanismo de alavanca e isso gera uma vantagem mecânica para a estrapada. Basicamente, a alavanca formada pelos braços reduz a intensidade da força necessária para deslocar os ombros. Comparando, se os ombros da vítima estivessem alinhados com o corpo, seriam necessários 62 quilos para deslocar cada um dos ombros. Mas com os braços atrás das costas, uma força bem menor produz os mesmos danos. Embora a estrapada seja um dispositivo simples que utiliza uma roldana, ela é muito traiçoeira. Os próprios braços da vítima facilitam o trabalho da máquina, gerando assim lesões incapacitantes. A estrapada é tão eficiente que torturadores a utilizam até hoje em alguns locais do mundo. No mundo dos efeitos especiais, sistemas de cordas e roldanas levantam e controlam a queda dos dublês nos sets de filmagem. Durante a Inquisição, os inquisidores convenciam os hereges a confessar através da invenção de diversas máquinas diabólicas. Uma das maiores provas de sua criatividade perversa está num dispositivo da Inquisição espanhola. O berço de Judas. O berço de Judas é um exemplo do lado negro da engenhosidade humana. O berço de Judas é composto por uma pesada pirâmide de madeira colocada sobre um apoio de 4 pernas semelhante a um assento. Suspenso acima da pirâmide está um sistema de sustentação formado por cordas e roldanas que se conectam ao tronco e aos pés da vítima. Os acusados de heresia eram pendurados nus sobre a pirâmide nesse dispositivo.
Os torturadores utilizavam esse dispositivo de várias maneiras. Eles podiam deixar o acusado cair sobre a pirâmide ou colocá-lo lentamente sobre a ponta, forçando-o a sentar ali por longos períodos. Como a gravidade está agindo sobre a vítima e forçando o peso contra a ponta, a pirâmide age como um instrumento de abertura. Nós temos 4 cantos que irão diminuir a quantidade de atrito e gerar um movimento quase cortante para forçar a abertura da vítima. E as faces laterais irão agir como um encaixe que irá manter o orifício da vítima aberto. O potencial do berço de Judas está na capacidade de ferir algumas das partes mais vulneráveis do corpo humano. Os torturadores têm muita facilidade para encontrar áreas do corpo especialmente suscetíveis a ferimentos. E, obviamente, as partes íntimas são muito sensíveis, são vulneráveis e repletas de terminações nervosas, sendo mais sensíveis a lesões. Durante a Inquisição Espanhola, fazer com que suspeitos confessassem a própria culpa era apenas o início. Os inquisidores deixavam as vítimas sobre o berço de Judas até que denunciassem todos os outros conspiradores. Essa foi a inspiração para o nome do dispositivo. O berço de Judas teve o nome inspirado em Judas, que denunciou Jesus para as autoridades romanas. É um nome apropriado, pois qualquer um que passasse por essa dor torturante daria qualquer informação sobre qualquer um ou qualquer coisa. Mas qual das técnicas de tortura do berço de Judas é a mais eficiente? A queda livre ou a descida controlada? Uma série de testes com um manequim e uma réplica do berço de Judas nos dará a resposta. A seguir, os hereges entendem rapidamente o objetivo desse assento do terror. Vamos demonstrar o uso do berço de Judas. E como podem ver, usaremos um manequim para simular o funcionamento dele. A primeira coisa que vão notar são as diversas cordas amarradas ao boneco para tentar posicioná-lo sobre a pirâmide. Será necessária muita coordenação, existem várias pessoas aqui e isso vai se parecer com uma apresentação de marionetes. No primeiro teste, o manequim cairá sobre o berço de Judas. Está pronta, Michelle? Estou. Vai conseguir acertar? Eu vou tentar. Tá legal. 3, 2, 1. Bom, como podem ver, nós não só erramos o alvo, mas ele também acabou caindo e provavelmente teria fraturado as costas. Essa queda poderia ter aleijado ou matado a vítima. Mas o objetivo do berço de Judas é extrair informações e, para isso, o método de queda livre não é eficiente. Nosso teste acabou de demonstrar que a queda não parece ser um método de funcionamento fiável. Então eles provavelmente faziam uma descida controlada. Colocavam a vítima sobre a pirâmide e deixavam a gravidade terminar o trabalho. Durante um interrogatório, se a vítima não cooperasse, ela poderia ser deixada sobre a ponta por várias horas, a chamada posição de vigília. Ela era chamada de posição de vigília porque os músculos iriam se contrair, tentando minimizar a dor, e seria impossível dormir. Será que o sistema de cordas e roldanas é capaz de colocar a vítima com precisão sobre a ponta da pirâmide? Para descobrirmos, o manequim passará por uma queda controlada no berço de Judas. Nesse teste, os operadores não soltarão as cordas. Estão prontos? Então vamos começar, hein? Eles conseguiram colocar o manequim bem na ponta do berço de Judas, mas foi preciso muito esforço. Estamos lidando com um manequim e não com um ser humano se debatendo. Não podemos nos esquecer disso. Você tem toda a razão. As cordas estariam se movimentando bastante. Eu acredito que se alguém estivesse amarrado assim, seria uma coisa instintiva ficar se debatendo. O que quer que estivesse sendo planejado, a vítima não iria aceitar. Então, tornaria esse processo o mais difícil possível. Para simular com mais precisão uma sessão de tortura no berço de Judas, eles tentarão jogar a vítima contra a ponta da pirâmide, mas em vez de permitir que o boneco simplesmente caia, eles vão controlar a queda segurando as cordas para direcionar a descida. Vamos simular um pouco de resistência. Legal, 3, 2, 1. Isso ia doer.
Meu Deus, como ia doer. Esse teste mostra exatamente como funciona o berço de Judas. A descida controlada sobre a ponta permite que os torturadores busquem atingir o períneo, uma área sensível entre a genitália e o ânus. O períneo é a área que os ciclistas machucam quando escorregam do pedal e caem sobre a armação de metal da bicicleta. Mas no berço de Judas, a pirâmide faz com que a dor seja constante. Quando a vítima é colocada sobre a pirâmide e a ponta afiada atinge o períneo, a sensação é muito dolorosa. O períneo é muito sensível e existem muitas terminações nervosas ali. E a vítima iria sentir uma dor muito intensa. A perfuração só iria cessar quando chegasse ao osso pélvico. Esses testes revelam que o berço de Judas é um dispositivo de tortura muito eficiente. Utilizando a força da gravidade, ele se transforma em uma máquina de funcionamento constante. Atualmente, a sociedade moderna utiliza os mesmos princípios físicos do berço de Judas. Espremedores manuais utilizam extremidades pontiagudas para extrair o suco das frutas.